Graça e paz, meus amados, que Deus continue abençoando a todos, que Deus continue fortalecendo e encorajando a todos, que a mão de Deus seja o consolo no seu dia a dia. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui, agradecer ao Senhor por mais esta rica oportunidade que Ele nos concede. Estamos na 13ª semana do ano de 2024, louvado e engrandecido seja esse Deus. Queremos, de antemão, falar nesse dia para todos vocês, um tema belo, uma devocional maravilhosa que tem como tema a ressurreição de Cristo, que está no capítulo 21, do verso 1 ao verso 10 do Evangelho de João, que diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe, pois, os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barco, puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. E o verso 10 diz: disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Amados, esse capítulo 21 do Evangelho de João, do verso 1 ao verso 10, nos dá uma dimensão da ressurreição desse Jesus, desse homem tremendo e maravilhoso. Esse capítulo, ele inicia dando ênfase ao capítulo anterior, o capítulo 20, quando ele dá a entrada dizendo depois disso. Quando a gente vem ao capítulo 20, a gente vê na abertura aqui a ressurreição de Jesus. A partir do verso 11, Jesus aparece a Maria Madalena. A partir do verso 19, Jesus aparece aos discípulos. O verso 24 e o verso 25, a incredulidade de Tomé. Quando Tomé chega, Jesus não estava mais presente, ele não queria acreditar, não sei se tocasse. A partir do verso 26, mais uma vez, depois de 8 dias, Jesus aparece novamente aos discípulos e Tomé ali estava presente. E o capítulo 21, qual nós estamos narrando, aparece Jesus agora a 7 dos seus discípulos. E eu acho muito bonito, que nesse capítulo 21, tem um detalhe que me chama a atenção, é que a Bíblia cita os nomes dos que estavam reunidos na praia. E diante de todo o acontecimento, talvez ali comentário, tenho certeza que aquela reunião ali não era meramente uma reunião qualquer. Eu creio que não estava simplesmente falando de pescaria ou de peixes, mas dos acontecimentos, que estavam vivenciando. Imagina só, vivenciaram a prisão, vivenciaram o julgamento, a crucificação de Jesus, tudo isso ali ainda aflorando, nos pensamentos, nos nervos, foram momentos marcantes na vida daqueles homens. Imagine como não estava a mente e o coração daqueles discípulos. Então vem tudo na lembrança, principalmente de Pedro aqui, que estamos citando ele em certo momento de medo. Lembra que ele chegou, a negar que conhecia Jesus,
mas o que me chama a atenção é que ele ali estava junto com os discípulos ali na praia. A Bíblia não diz o que eles estavam conversando, o que eles estavam tratando, porém podemos imaginar diante da situação que o assunto não era pescaria, né? Então, vamos analisar a palavra dita por Pedro no verso 3, quando ele diz assim: vou pescar. Essa declaração ela pode indicar, né, que por ele ter negado ali ao Senhor, né, Pedro pensou que havia talvez perdido o privilégio de ser uma testemunha. É como se a pescaria fosse preencher agora um vazio que estava ali no seu coração, né, a tristeza que estava presente em seus sentimentos. E o que estava acontecendo com Pedro não era apenas um sentimento isolado apenas daquele homem. Entretanto, também estavam todos envolvidos com aquele mesmo sentimento. Tanto é que quando Pedro falou que ia pescar, de imediato os demais responderam: também nós vamos contigo. Eles estavam perdidos e acharam ali naquela palavra que a pescaria seria o norte para que eles fugissem talvez do que estavam vivenciando. Agora, quando a gente olha nesse contexto, ali revela dor por tudo quanto aconteceu, e eles estavam procurando alguma saída, alguma solução, não estavam encontrando. Solidão, por não ter mais o mestre ali ao lado deles, caminhando, o medo de tudo quanto ainda estava acontecendo, enfim, saíram para pescar. Estavam desacreditados. Porém, a decepção foi ainda maior, pois passaram a noite toda pescando e nada pegaram. Não apanharam nada e retornaram ainda mais desanimados. Ao clarear a madrugada, retornaram à praia. Eu creio que com aquele sentimento de desânimo ainda o acompanhavam ali. Mas o que me chama a atenção é que alguém na praia estava à espera por eles. O verso 4 diz quem era essa pessoa. Mas ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o conheceram. Veja o quanto a incredulidade estava reinando, operando ali no coração deles. Em seguida, o próprio Jesus se apresenta fazendo uma pergunta, diz o verso 5. Perguntou-lhe Jesus: tendes alguma coisa para comer? A resposta foi de imediata, uma resposta seca, sem afeto. Simplesmente responderam não. Jesus não perguntou se eles tinham peixe, perguntasse se tinha alguma coisa para comer. Mas eles, decepcionados, talvez a noite toda, com o mesmo sentimento, achando que a pescaria ia resolver, não resolveu nada, e voltaram mais decepcionados e responderam direto não. Deram-lhe uma resposta vazia, sem afeto, pois não reconheceram. Será que esses homens não imaginavam, não pensavam na palavra que Jesus tinha dito, que ao terceiro dia iria ressuscitar? Mas acho que aqueles homens esqueceram. No verso 6, mostra Jesus agora dando uma ordem para aqueles homens. Então Jesus disse para eles: lançai a rede à direita do barco e vocês irão achar. Assim o fizeram. Era o que estava faltando. Era o que estava faltando para que eles começassem a se alegrar, a vivenciar aqueles momentos marcantes na vida com o mestre ali. A partir daquele momento o milagre aconteceu, a rede ficou cheia de maneira que não podiam mais puxar. A alegria agora toma conta do coração daqueles homens. Suas roupas, Pedro agora cinge-se das suas roupas, se joga ao mar. O verso 7 fala isso. Os outros, creio que com alegria por verem o Senhor, chegam à terra. Agora eles tinham certeza que aquele que ali estava era o Senhor ressurreto, era o que eles estavam mais temerosos. O verso 9 fala isso: logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima com pão. Peixe e pão, não comprado em mercado e nem mercearia. Creio eu que esse peixe e esse pão era um milagre divino ali.
Jesus estava preparando para eles. E nesse momento eu não sei como está a tua vida, não sei o que você tem enfrentado no dia a dia, mas eu quero dizer para você que, assim como aqueles homens saíram decepcionados, mas na madrugada, ao amanhecer, eles foram renovados, trouxeram ao coração a alegria. E nós temos que entender que o salmista, quando ele escreveu o Salmo de número 30, o verso 5, a parte C, ele fala isso: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que nesse momento a graça de Deus continue inundando os vossos corações. Aqueles homens perceberam, conheceram quem era Jesus, e ali a alegria toma conta daquele coração. Quero fazer uma oração por você nesse momento, pedindo a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, para que Ele console, conforte e que cada vez mais faça com que você permaneça firme e em direção correta para os braços do Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio, Senhor, de estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá de ministrar a Tua palavra, de deixar esta devocional. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que estão a ouvir, por essas famílias que estão se alimentando desta palavra. Obrigado pelo nosso Brasil. Toma conta de cada família, toma conta de cada um daqueles que verdadeiramente irão ouvir essa palavra, talvez decepcionado, mas ao término dessa palavra, com certeza, Deus, irão ter uma mudança de vida, pois traz a alegria daquele que morreu, mas ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Muito obrigado, Pai. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a Deus pela oportunidade, mas também incentivar você a permanecer nos caminhos do Senhor, permanecer ouvindo a palavra do Senhor. Vai haver outros devocionais, com certeza, em seguida, outros devocionais. Você se alimente de cada devocional, traga refrigério para o teu coração e que Deus supra cada vez mais as suas necessidades através da sua palavra. Essa é a minha oração de gratidão e esse é o meu pedido a você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.